Você sabia que o projeto de paisagismo vai muito além do que a vegetação? Olá, hoje vamos falar de paisagismo, esse item delicioso aí, mas vai muito além do que realmente só a vegetação. E a nossa convidada hoje é a arquiteta, especialista em paisagismo, que é a Ângela Liz. Muito bem-vinda, Ângela. Obrigada. Para mim é uma oportunidade de estar aqui hoje, Miriam. Sou muito agradecida a você e todo o pessoal aqui da Quando Casa por essa oportunidade maravilhosa. A gente que agradece. E a Ângela está na nossa equipe aqui de projetos, né, junto com os arquitetos, paisagistas, né? Mas, Ângela, a gente quer falar, como a gente fala muito em relação ao síndico, aos condomínios, e a gente sabe esse desafio que é a parte financeira, muitas vezes, do condomínio, sobre a valorização efetiva do paisagismo, né? A gente está falando de Balneário Camboriú. Aqui, realmente, a gente vê como evoluiu o paisagismo. Qual que é a tua visão em relação ao mercado? Então, eu vejo o mercado hoje como um mercado ainda um pouco conservador em relação a isso. Nós temos principalmente as maiores construtoras daqui, hoje elas já estão investindo um pouco mais nessa área. E eu acredito que estão sendo passinhos de formiga, assim, para a gente ir na direção certa. Então, Angela, no caso, a tua visão seria mais a questão cultural, realmente? Exatamente, porque apesar de a gente estar numa cidade onde é uma das cidades com maior valorização imobiliária do país, a gente ainda não tem a cultura da valorização do paisagismo. Tanto na minha área, eu vejo pela experiência como projeto, que até os próprios profissionais da área, ainda nós não temos a cultura de incluir o paisagismo como um processo no meio do projeto como um todo, desde o início, e aplicá-lo etapa a etapa para que ele seja executado conforme foi criado desde o início do projeto. A gente vê muitas questões que a gente tem falado sobre erros de projeto e o paisagismo, por exemplo, se ele não tiver uma boa infraestrutura, né, a gente está falando de, por exemplo, tecnologia, irrigação, vou dar um exemplo que eu vi num condomínio na prática. Um síndico não sabia, acho que até no laudo saiu isso, foi plantado palmeiras na área em cima do embasamento, que é em cima das garagens, e as raízes quebrou tudo, até descobrir que é o problema, ou seja, são essas ações que o paisagismo o projeto antecede para evitar esses problemas. Exatamente, porque normalmente você vai criar o projeto como um todo e a partir daí você já precisa desde o início pensar na infraestrutura para que você possa implantar posteriormente o paisagismo, como por exemplo, já que a gente está falando de construtora, desde o início já pensando no estrutural da obra, se vai ter carga que vai poder aguentar a laje, vai aguentar toda aquela estrutura, pensar nas espécies ideais, porque dependendo da espécie você vai poder plantar ou não, dependendo do tamanho da floreira que você está construindo, os pontos para irrigação, para iluminação. Se você pensa isso desde o início, você vai garantir que quando o teu jardim seja implantado, você vai conseguir fazer uma manutenção eficaz para que você consiga cuidar da maneira certa do teu jardim. E aí a gente fala aí, quando eu falei da questão financeira, da valorização realmente, aí você comentou um pouco comigo ali nos bastidores que pode, assim, numa visão otimista, chega a 30%, mas um pouco mais realista, 10, 20% de valorização no imóvel por causa do paisagismo. Exatamente, e eu, na verdade, pessoalmente já acho 10, 20% uma valorização fantástica, porque é muito próximo ao que hoje aqui no mercado a gente considera a valorização pelo projeto de interiores, por exemplo. Então você vê que anos atrás, interiores não tinham o valor que tem hoje, e hoje as pessoas têm essa ciência da importância e como valoriza. Então eu espero que aos poucos as pessoas criem essa consciência e tragam o paisagismo como valorização do seu imóvel. Muito bom. E mais uma vez falando da questão financeira que envolve, por exemplo, a gente fala um pouco aí de tendências, né? As folhas largas, né, que a gente tem visto que
como o paisagismo e a arquitetura andam junto até com a moda, que uma época, plantas que eram lá de 1980, de repente voltaram com tudo agora, mas eu quero, Ângela, explorar um pouco mais o teu conhecimento, que muitas vezes um bom projeto, ele reduz até o valor do investimento nas plantas, porque não são baratas as plantas também. Essa é uma tecla que eu insisto, assim, que é mais a questão do paisagismo e a utilização de espécies nativas locais. Por exemplo, assim, hoje nós temos é muito usado, por exemplo, o Ficus lyrata, que é uma planta que é muito usada tanto interna quanto externa, em vasos, tem as folhas largas, é uma planta belíssima. Só que, por exemplo, assim, nós temos a embaúba. Embaúba está aqui na nossa Mata Atlântica, toda a parte litorânea, toda a parte do litorâneo do Brasil todo. Então, assim, ó, ela está ali disponível, ela é uma planta que, por ser local, a manutenção dela vai ser muito mais fácil, ela vai ter mais força para crescer, ela vai estar já adaptada naturalmente ao local que ela está inserida, e ela é uma planta chiquérrima também, ela tem as folhas largas, verdes, escuras, assim, meio prateadas. Se você quer fazer um paisagismo mais minimalista, assim, ela fica chiquérrima, só que nós não temos a visão até. A visão de utilizar essas plantas locais, porque infelizmente na nossa cultura a gente valoriza o que é exótico, o que é externo. Então eu luto muito por isso, por a gente trazer as espécies nativas locais para dentro do nosso paisagismo, sabe? Porque além dela acabar sendo mais barata, vai dar muito mais certo, você vai ter uma garantia de que você vai conseguir ter uma planta realmente adaptada ao local, sabe? Muito bom, é a questão do equilíbrio, né? Exatamente. E buscando as espécies. Ângela, em relação também quando a gente falou ali de tecnologias, então teria a irrigação inteligente. Isso. O jardim, que inclusive acaba trazendo economia. Economia, exatamente. E sem falar que assim, o barato sai caro, né? Isso é uma coisa muito comum em projetos de paisagismo. Focar só nas espécies e deixar de lado essa parte da infraestrutura. Porque o que acontece? Quando o cliente decide não investir em infraestrutura, como irrigação, ou até uma iluminação adequada para a planta, caso seja um jardim indoor, o barato sai caro, porque ele vai investir nessa planta, ele vai investir num projeto como um todo, só que daí ele vai ter muito problema no futuro, porque a planta pode ser que ela não vingue, pode ser que ela não tenha o crescimento adequado. E assim, quanto maior a escala do jardim, mais difícil você ter o controle, por exemplo, de uma irrigação manual. Então, eu costumo dizer, o barato sai caro. Vale a pena você investir numa irrigação automatizada, numa iluminação ideal, fazer um projeto luminotécnico adequado, que isso vai fazer com que, isso vai garantir com que o seu jardim, ele dure mais tempo, as plantas, o jardim como um todo vai ficar mais bonito e todos saem ganhando. E essa questão da irrigação, no caso, a água, ela já pode ter os aditivos, situações assim também? Sim, também pode. Isso vai assim, ó, isso vai de acordo com o planejado. Isso é uma parte que você faz já no projeto executivo, um planejamento, que você faz uns orçamentos, você vai especificar qual é o equipamento mais adequado de acordo com o tamanho do seu jardim, como você vai fazer a irrigação. E daí tudo isso você planeja com o seu fornecedor. E tendo um bom projeto, você vai ter um bom jardim. Que legal, muito bom. Lembrou muito a questão da engenharia, que é feito um laudo, mas quando tem os remedinhos lá do que vai ser executado para resolver aquele problema, normalmente de patologias, exatamente, né, fica muito melhor para cuidar do projeto que foi executado, né? E aí a gente tem também os queridinhos, né? Eu falo aqui que jardim verticais, telhados verdes, existem leis de IPTU verde em várias cidades, então fica a dica aí. Se não tem na sua cidade, procura aí para ver se consegue implantar a lei do IPTU verde, que tem vários itens que pode ter desconto aí nos impostos. Mas também, aqui a seleção das espécies, mas também, quando você falou da infraestrutura, por exemplo, o telhado verde, não é de qualquer jeito, né? Não, com certeza não. É a mesma coisa, existem inúmeros tipos de estruturas para que a gente faça essa cobertura verde, né? E todas elas vão depender do tipo de cobertura que você já existe, a estrutura, porque não é qualquer estrutura que vai aguentar a carga de um jardim, mas... Impermeabilização, né, tu tem que planejar tudo já no projeto, mas assim, ó, vale a pena.
Vale a pena porque você vai ter diminuição no custo da energia, do seu ar-condicionado, vai refrescar, vai aumentar a qualidade de vida da pessoa que está convivendo ali, e sem falar que esteticamente é muito bonito. É muito bonito. E aí a gente fala também que aqui na nossa região existe algumas leis de plano de manejo, né? Até assim, o interessante da Condocasa, que a gente está falando dessa integração, né? A gente visualizava lá os problemas dos condomínios, dos síndicos, mas não tem como falar do prédio, do edifício, da casa, enfim, sem falar do arquiteto, sem falar do paisagista, sem falar da... A gente tem especialistas de várias áreas e o legal é essa integração. Exatamente. Então, a gente está vendo ali, junto com a Ângela, uma engenheira ambiental, que é a Patrícia, aí ela já traz ali as demandas de projetos que muitas vezes até vem de outros profissionais dentro da arquitetura, mas existe algumas contrapartidas que nesse projeto já tem que ter na área de preservação permanente, as praias agrestes aqui na região. Exatamente. Eu vejo o plano de manejo hoje como uma ferramenta de uso para que você tenha um direcionamento de projeto. Porque é uma área sensível, é uma área de preservação. O plano de manejo, se não me engano, ele foi implementado quando foi construída a rodovia, né? Porque o plano, na verdade, ele vem como um processo mitigatório para que você consiga ter um pouco do controle do uso do solo nesse espaço, que é um espaço muito sensível. Pássaros. Exatamente. Então, assim, envolve um ecossistema como um todo. Então, porque o impacto é enorme numa zona que ela é muito especial. Então, assim, eu costumo dizer que as pessoas falam, nós vamos seguir o plano de manejo para ter mais sustentabilidade. Não, na verdade, a gente segue o plano de manejo para diminuir, mitigar o melhor possível para que a gente tenha um impacto menor possível, entendeu? Então, eu acho que sem ele, a gente teria, vamos dizer assim, um tipo totalmente de projeto e que não seria benefício nenhum para essa área onde o plano está imposto. Porque a gente vê ali, tomara que não libere construções nessa área, porque a praia é tão tranquila e tudo, mas né, bem ordenado e acaba que Exatamente. tem que evoluir muitas situações, né? E aí, quando a gente abriu aqui a chamada da entrevista, a gente falou sobre o paisagismo, né, não ser só vegetação, porque tem vasos, tem iluminação. Conta um pouquinho sobre elementos arquitetônicos. Então, assim, quando eu vou criar um projeto de paisagismo, eu converso com o cliente para deixar bem claro que, como você falou no início, o projeto de paisagismo ele vai além da planta. Então, assim, quando o processo de criação do projeto, ele é como se fosse um projeto arquitetônico. Eu posso fazer caminhos, eu posso fazer elementos construtores que bloqueiam o espaço como uma parede, eu posso fazer coberturas. Então, assim, o projeto de paisagismo ele vai muito além do que uma planta na estética. A gente usa as plantas para que a gente possa criar um espaço, dar um uso para aquele espaço, sabe? Então, deve ser muito gostoso trabalhar nessa Exatamente, área, né? Eu sou suspeita para falar, mas assim, eu só vejo vantagens. A gente vê muito carinho, inclusive, né? E as plantas transmitem isso, Exatamente. Né? Essa sensibilidade. Tem gente que, assim, até existe uma polêmica aqui interna mesmo, assim, eu gosto de planta, não gosto de planta. Na verdade, é que a vida tá tão corrida, né? Por isso que tem que escolher, às vezes, a espécie certa para não ter tanto problema aí, porque nessa vida corrida, trazer para dentro de casa, né? E assim, como você mesmo falou, não é só planta, então a gente vai usar outros materiais, a gente vai usar, na verdade, o paisagismo, ele vai inspirar não só o que a gente vê, não é só estético, mas você vai também ter, as plantas, elas vão fazer com que tenham ali bichos, insetos, você vai ouvir o barulho da água, o vento bate nas plantas, você ouve aquele barulho também, tudo isso é muito relaxante pra gente, por isso que o paisagismo ele é ainda muito ligado ao neuropaisagismo, à neuroarquitetura, porque realmente aumenta a qualidade de vida e não é só pela questão estética e comercial, mas realmente é pela qualidade de vida que vale a pena. Com certeza, é muito bom. E aqui em Balneário Camboriú, vale a pena falar de uma lei que é a 4.868, que é uma lei que incentiva a arborização, valorização para valorizar os imóveis, conservação. E Balneário tem algumas leis muito bacanas, né? Que é a 2805, que é de manutenção, de animais, etc, né? E quando fala nessa lei, a gente já viu algumas mudanças na cidade. Eu quero ver a sua percepção em relação ao tipo de árvore que tem que usar, porque se a gente fala de um condomínio,
vai estar ligado ao condomínio à cidade. E aí eles têm que evoluir juntos. Quais são essas espécies? Então, assim, ó, eu vejo que hoje, com essa lei, eu acredito que agora, já a partir do ano que vem, nós vamos começar a ter um resultado um pouco maior na questão do espaço público, porque apesar da gente estar falando até agora sobre esses espaços privados, a gente tem um problema sério aqui em Balneário, que é a questão da arborização urbana, que por muito tempo isso foi negligenciado e deixado de lado. Então a gente vê a consequência na cidade, tanto a questão de desde do asfalto, a questão do concreto, os lotes eles são 100% ocupados para ter essa construção. Então hoje as construtoras, as pessoas que estão construindo, elas precisam pensar em estratégias para trazer isso para dentro do espaço deles. Mas no espaço público eu vejo hoje que isso ainda é negligenciado, e eu acredito muito numa questão vamos dizer assim, da gente trazer essa consciência para a população, para que a própria população comece a enxergar isso e cobrar do poder público, porque apesar de ter a lei, isso não significa necessariamente que a lei vai ser aplicada, a não ser que a gente leve isso a sério. Sim. E hoje a gente está num país que tem os maiores biomas do mundo. O que não falta é a opção de espécie nativa para a gente. Então, a gente pode plantar na rua, por exemplo, espécies que a gente consegue plantar na calçada, que não vai ter problema. Pata de vaca, quaresmeira, jabuticaba, pitangueira. Se você quiser uma espécie um pouco maior, digamos, se você tem espaço, se tem uma calçada mais larga, dá para plantar um angico. Então, assim, ó, o que não falta é profissional para especificar isso, e também espécies, principalmente no nosso bioma, que a gente pode plantar. Tem espécies para calçada estreita, para calçada larga, a própria embaúba, que eu comentei antes, que eu acho linda, com fruta, com flores. Temos muita opção. Muito bom. A gente tem que agradecer realmente, né? Estar num país tanta natureza. Por isso temos que preservar, né? Exatamente. E esse impacto, então, que você não tem nem o que falar, né? O resumo de tudo isso realmente é a valorização da cidade e qualidade de vida. E em relação, assim, à dor de cabeça que a gente vê, que são as manutenções, né? Por questão da mão de obra, que está cada vez mais difícil. A gente vê grandes jardins sendo super bem implantados. E aí, existe alguma forma, de que forma a gente consegue ajudar aqui, através de, até fica a dica para os zeladores também, os síndicos saberem que aqui na Condocasa, no ano 2025, a gente vai ter muito treinamento, e um deles é essa relação da manutenção. Exato. É porque, assim, na verdade, é muito comum serem contratadas as empresas de implantação, né, para que façam um jardim, e normalmente é sem projeto. Mas assim, ó, só pelo fato de você contratar um profissional para fazer o teu projeto de paisagismo, isso já vai garantir que você receba as instruções necessárias para a manutenção. Isso faz parte do processo de projeto, a criação, o detalhamento do executivo, a implantação, e junto com a implantação vai ser entregue, normalmente é entregue um caderno onde tem toda a relação de como fazer essa manutenção, contatos dos profissionais, como você deve agir, o que você deve fazer. Então, assim, ó, isso faz parte do escopo do projeto como um todo. Trazer essa informação para o cliente final e o que ele deve fazer para manter o jardim dele. Muito legal, bacana. Eu quero essas dicas aí também, quero participar desses cursos, desses treinamentos. E a questão do projeto. Então, fala um pouquinho mais sobre como funciona o projeto e a integração também desses profissionais. Tá, então, vou começar pela parte do escopo do projeto. Não muda do escopo de um projeto de que se fosse um arquitetônico ou de interiores. Eu vou ter um briefing com o cliente, eu vou normalmente até o espaço para identificar. Se for uma questão de, por exemplo, assim, como se for dentro de, por exemplo, Interpraias, que tem uma área de plano de manejo, alguma coisa assim, eu vou ter que identificar quais são as espécies que existem lá, e se são nativas ou não, e a gente precisa dessa licença da prefeitura para poder fazer o manejo. Fazer o manejo ou não. Uhum. Mas, de qualquer forma, independente disso, eu vou até lá porque são essas e também são outras características que eu preciso ver, desde o gosto do cliente, o uso que ele quer dar para o espaço, o que ele gosta, e dessa forma eu começo a criar o projeto até ter a aprovação do cliente, né?
Normalmente, junto já com a obra civil, eu já passo os detalhamentos iniciais, como, por exemplo, assim, eu já vou pensar na irrigação, na iluminação, passeios, caminhos, quais são os materiais. Do jardim. Exatamente. Então, assim, tudo isso já é passado para ser executado juntamente com a parte civil. Porque daí depois, quando chegar a parte da implantação das espécies, já está tudo pronto para poder receber essas espécies e sem ter nenhum problema depois, como disse, daí às vezes pode acontecer de não executar esses pontos, como você vai fazer essa irrigação, entendeu? Que nem eu disse, o barato sai caro, às vezes você pula essa etapa, você se arrepende depois. Sim. É verdade. E você, como é que você está em relação agora à própria Condocasa? A gente tem aqui em Balneário Camboriú, até inclusive quem não conhece a Condocasa aqui em Balneário, no site condocasa.com.br vai ter 360 graus e vai ter uma visita, um tour virtual aqui na casa. Mas eu quero que você conte, assim, a tua experiência, o que você imagina poder, na tua área, somar com a Condocasa. Então, eu, na verdade, vou até contar para o público, para o pessoal, o que fez eu e a Miriam a gente se aproximar. Nós temos uma amiga em comum e eu fui indicada e vim aqui conhecer a Condocasa. E eu acho que foi uma... Que é a Raíssa, né? Que é a Raíssa. Que inclusive, a gente gravou uma entrevista super legal sobre dicas de eletros. Tá no Conde TV ali. Raíssa chiquérrima sempre, né? Muito legal. E daí eu acho que foi, assim, uma afinidade instantânea, pelo menos eu senti, sabe? Porque... Quando eu criei o meu escritório e comecei a trabalhar com paisagismo, eu comecei a pensar na minha missão e qual que era o meu objetivo e por que eu estaria fazendo isso. Eu sempre tive vontade de trabalhar com paisagismo, mas trazer algo a mais do que simplesmente um jardim estético, porque eu me preocupo muito com essa questão do meio ambiente, essa questão ambiental, e me preocupo muito também com a questão urbanística da nossa qualidade de vida nessa cidade. Então, eu quero trazer junto com o meu trabalho uma consciência para o público, de trazer essa cultura para a gente começar a olhar com outros olhos a vegetação, a mata nativa e o que a gente tem aqui. Fazer o público entender e conhecer as espécies nativas que nós temos para que a gente mude o olhar. Porque às vezes, que nem você disse antes, a gente está tão acostumada na correria do dia a dia, a gente não olha para o lado, valoriza sabe? coisas que é tão importante. Às vezes você está indo na praia ali em Taquaras, ali no estaleiro, e a gente está tão cansado que a gente acaba não prestando atenção. Mas daí eu gostaria que vocês fizessem um olhar de quando vocês estão andando na rua, quando vocês estão na praia, para olhar e vocês perceber tudo que a gente tem ali. E tudo que tem ali está disponível para a gente usar nos nossos projetos. Só que a gente quase não usa. Porque daí a gente procura no Instagram, na internet, a gente vê um jardim e normalmente tem plantas exóticas que não que elas não podem ser usadas, mas o meu questionamento fica: por que a gente não substitui essa planta exótica por uma versão nativa que é tão linda quanto, mas que vai trazer ainda mais valor para o espaço? Porque como aqui a gente está numa cidade que é praticamente uma selva de pedra, eu acredito que a gente fazendo pouquinho a pouquinho, nós vamos criar um ecossistema como um todo, sabe? E esse ecossistema como um todo, ele vai fazer uma reestruturação desse espaço. E então, dessa forma, eu vou conseguir fazer um trabalho muito maior, onde a gente vai juntar todos esses pequenos jardins, formando um ecossistema até em escala de cidade, sabe? Então, vamos dizer assim, às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer muita coisa porque eu tenho um espaço muito pequeno. Não, você vai fazer sim muita coisa, porque se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai chegar numa escala maior, sabe? Como, por exemplo, aqui na Condocasa, a gente está fazendo um trabalho bem legal aqui, vai sair um projeto daqui a pouco bem legal, com espécies nativas, e eu convido todos vocês a virem conhecer, que logo mais isso vai estar acontecendo e vai ficar maravilhoso. É isso aí, convidar os síndicos de Balneário Camboriú e vocês também acompanharem o trabalho da Condocasa, Condomítio. Quero te agradecer, Ângela. Parabéns pelo teu trabalho, muito lindo e realmente inspira a gente. Obrigada. Eu sou um pouco suspeita também porque eu trabalhei 7 anos na Lapinha, que é um spa na região metropolitana de Curitiba, com acesso bem próximo à área de paisagismo. Então, essa integração da arquitetura, o paisagismo realmente ele cria situações inimagináveis, né? Que a gente nem tem noção. E é muito legal vir aqui porque eu vejo que nós temos essa opinião em comum, essa afinidade. Porque eu percebi que aqui na Condocasa, vocês também
também tem um trabalho todo de conscientização ambiental, de pensar no futuro, que daí eu vou largar aquele bordão, né? O que nós vamos deixar de herança para os nossos filhos, para as próximas pessoas, entendeu? Isso aí. O amanhã é agora já, sabe? A gente tem que começar a fazer. Tem que, na verdade, já tem que correr muito ainda, né? Porque temos que até recuperar coisas que já foram perdidas. Ângela, muito obrigada, viu? Eu obrigada que agradeço. a vocês, a todos. Deixem um like aí pra gente, acompanha a revista também da Condomiting. Vai ter eventos grandes por aí, Dia do Síndico chegando. Sempre tem alguma inovação que vocês vão acompanhar aqui. Até mais. Até mais. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.